Mas, meninas, eu joguei uma sementinha lá no grupo, né? Falando um pouco, perguntando o que vocês entendiam sobre solitude. E hoje a gente vai falar sobre isso. E é um tema, assim, que pouca gente fala sobre, né? A gente não reflete tanto sobre. E a solitude, ela tá completamente ligada com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa conexão com Deus mesmo. E acredito que a solitude é uma das coisas mais difíceis para nós, mulheres. A gente que tem tanta coisa assim, vocês vão entender por quê. Mas eu joguei lá no grupo, vou até abrir aqui o grupo para ler um pouco do que vocês falaram. Eu coloquei lá no grupo perguntando para vocês se vocês sabiam que era solitude e tal, né? Aí, a princípio, a Cibele falou, vou chutar que vem solidariedade e tal. A princípio, ela não, né? Aí depois a Mari comentou, falou, eu amo a minha solitude, recomendo que todas tenham esse momento. E aí a Thaís falou, é estar só e não ficar triste por isso, estar sozinho, mas estar feliz consigo mesmo. Depois a Cibele falou também que ela adora muito esses momentos de estar sozinha e tal. E a Fabi também colocou, amo estar comigo mesma, escolha e sinal de amor próprio, alegria e tal. E aí, meninas, afinal, né, o que é de fato essa solitude? E quando a gente fala de solitude, a solitude, ela até vem, parece que é uma palavra derivada de solidão. Mas, na verdade, a solitude, ela vai por um outro caminho da solidão, né? Já enxerguem que a solitude é algo saudável e a solidão não. Não é à toa que a solitude é uma das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são práticas que nos aproximam de Deus, né? A gente já falou aqui sobre meditação na palavra, a gente já falou sobre oração, sobre estudo, jejum, todas essas são práticas que nos aproximam de Deus, e a solitude não é diferente. E aí, o que é de fato a solitude? A solitude é quando a gente intencionalmente separa um tempo ali, e a solitude também ela tá muito ligada com o silêncio. Então, um tempo em que você vai ficar ali sozinha, você e Deus, em silêncio, simplesmente desfrutando da presença de Deus, buscando a presença de Deus. Então, assim, e como eu estava falando, a gente que é mulher, a gente tem um monte de coisa para fazer. A gente tem um monte de atividade, tem trabalho, a maioria aqui tem muitas que têm filhos, tem muitas que são casadas. As solteiras aqui, a Kézia, por exemplo, trabalha direto, vira à noite. Todo mundo aqui tem muita atividade, muita coisa para fazer, né? A gente tem que dar atenção para a família, para os filhos, a gente tem amigos, a gente tem igreja, a gente tem a vizinhança, a gente tem muita coisa, né? Tem muitas pessoas ao nosso redor o tempo todo. E essa solitude é de fato um momento em que nós separamos para ficarmos ali sozinhas, né, buscando a presença de Deus. E aí, se você parar para pensar, onde a gente vê isso? Né, onde na Bíblia tem solitude? A palavra solitude em si não tem na Bíblia, mas a prática que a gente chama hoje de solitude é muito vista na Bíblia. E a pessoa que a gente vê que mais praticou a solitude é Jesus. Jesus tem, se vocês lerem aí, abram aí, quem puder, Marcos 1:35. Jesus, ele, por diversos momentos ali na vida dele, primeiro, antes de se preparar para o ministério, ele ficou 40 dias ali jejuando num momento sozinho, num momento ali, simplesmente ele em silêncio ali, sem ter com quem conversar, buscando a presença de Deus. Jesus também, antes de ir para a cruz, o que ele fez também? Ele foi ali no Getsemane, ficou um tempo sozinho, a sós com Deus, buscando a face de Deus, né? E em diversos momentos a gente vê na Bíblia, principalmente nos evangelhos, né? Em Mateus, Marcos, Lucas, momentos em que Jesus se afastava de todos, até mesmo dos discípulos com quem ele andava todos os dias. Imagina quem assiste The Chosen, vê que os discípulos, onde Jesus ia, eles estavam na cola de Jesus, né? E até quando a gente vê lá, tem, por exemplo, às vezes tem
um episódio quase inteiro que Jesus não aparece. Tipo, os discípulos estão nativos, Jesus às vezes está ali num momento isolado. E na Bíblia a gente vê isso, né? Por diversas vezes, Jesus se afasta um pouco para buscar a face de Deus. Então, em Marcos 1,35, que eu pedi para vocês abrirem, fala de desses momentos. Diz assim: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Depois, em Lucas 6,12, diz assim, ó: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Então, ficou claro aqui o que é a solitude, né? A solitude é esse nosso momento em que a gente se separa para buscar a face de Deus. E aí, uma coisa que é muito importante é a gente entender o que não é a solitude. Então, a solitude não significa que você não vai mais se relacionar com as pessoas, que você vai ignorar sua família, nada desse tipo. A solitude, ela não é isolamento. E a solitude também não é solidão. Por mais que sejam palavras parecidas, né, a solidão e a solitude, elas são coisas diferentes, como eu falei no começo. A solidão não é saudável, né? A solidão é uma forma de querer escapar de relacionamentos, de não querer viver. E nós, como seres humanos, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa de outros seres humanos para conviver, né? Senão, Deus não falaria para Adão: não é bom que o homem ande só. E daria Eva ali para caminhar com ele. Então, a solitude não é solidão. A gente não precisa viver sozinho, a gente não tem que assumir isso, que pegar isso para a nossa vida, né? A solitude, ela é de fato um tempo a sós com Deus. É um tempo a sós até mesmo com os nossos pensamentos, né? A solitude em si, ela é uma prática, mas quando a gente traz ela para a palavra de Deus, a gente consegue entender que esse momento de solitude, ele nos aproxima de Deus. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Só vocês vão levantar a mão. Quem é que gosta de passar tempo sozinha? Sozinha, digo assim: eu gosto de, sei lá, ficar. Levanta a mãozinha aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver todas. Olha, todo mundo, quase todo mundo. Metade aqui falou que gosta de passar tempo sozinha. E aí, gente, estudando um pouco mais sobre isso, ó, todo mundo. É muito bom, não é? O tempo sozinho, o tempo ali só você com os seus pensamentos, conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, esse tempo é muito importante. E aí, estudando um pouquinho sobre a solitude, a gente vai ter dois perfis de pessoas. Tem as pessoas que são introvertidas e as pessoas extrovertidas. O que significa introvertida? A Amandinha, que é psicóloga aí, sabe dizer melhor que ninguém. O introvertido não necessariamente é uma pessoa que é tímida, tá? Introvertida é diferente de tímida. A pessoa introvertida é a pessoa que precisa de tempo sozinho para recarregar as energias. Ela se recarrega mesmo quando ela se isola um pouco, quando ela fica um tempo ali sozinha. Essa é a pessoa introvertida. Então, o introvertido também, ela pensa tudo ali dentro, tudo acontece dentro, né, da pessoa introvertida. Pensa, introvertida, pessoa para dentro. O extrovertido, ele recarrega essas energias com as coisas de fora, falando com as pessoas, saindo com os amigos. É uma pessoa que ela precisa de outras pessoas para estar bem ali, para estar com energia e com a bateria carregada. São esses dois perfis de pessoas. Se você, eu vou aproveitar e fazer outra enquete aqui. Quem aqui se considera ou já sabe que é introvertida? Pode levantar as duas mãos e o pé. Deixa eu ver aqui, ó, quem é introvertida. Peraí, deixa a mão levantada aí. Ó, a Gabi, a Rebeca, a Vanusa, a Tainara, a Késia, a Thaís, a Mandinha, a Raíssa, a Tami, a Michele, a maioria aqui introvertida. Pelo jeito, ó, a Dani, eu vou considerar que quem não levantou a mão é extrovertida. Então, vocês recarregam as suas energias com outras pessoas, né? Então, a Gabi,
Ah, não, a Dani colocou introvertida. A Gabi, por exemplo, se considera extrovertida. Quem mais aqui? A grande maioria é introvertida aqui, né? Eu, gente, apesar de ser uma pessoa que gosta de conversar, que tá sempre em contato com outras pessoas, eu gosto muito de estar em contato com outras pessoas, mas eu também sou uma pessoa introvertida, passando com psicólogo e tudo mais, eu descobri que eu tenho esse meu limite também, a minha bateria, ela recarrega no momento de solitude também. E aí, por que eu tô querendo entender sobre isso, né? A pessoa introvertida, ela vai gostar muito mais, para ela vai ser muito mais fácil. Podem abaixar a mão, quem levantou. A pessoa introvertida vai ser muito mais fácil para ela ter o tempo de solitude. Vai ser muito mais gostoso, sabe? Para a pessoa que é introvertida, ter um tempo a sós com Deus, um tempo ali totalmente em silêncio, sem entretenimento, sem pessoas ao redor, simplesmente ali concentrado e focando, né, nesse momento, né, de silêncio mesmo, de solitude. Quem é extrovertida vai encontrar dificuldade nisso. Gabi, você quer falar ou vocês levantaram sem querer? Ou vocês estão tirando a mão? Se quiserem falar, pode me interromper também, tá? A pessoa extrovertida vai encontrar um pouco de dificuldade nesse momento de solitude, porque ela vai ficar inquieta ali, né? No momento ali de ficar quieta, ela vai tentar, não, eu quero fazer isso com pessoas ao redor, eu vou buscar Deus no meio de todo mundo, né? Enfim. Então, a gente precisa entender esses dois perfis, né? O introvertido e o extrovertido. Gabi, você quer falar? Ou não? Agora eu vi mão levantada, eu tô achando que se quiser falar, pode abrir o áudio. E aí, a gente tem esses dois pontos. Só que ambos precisam do tempo a sós com Deus, o tempo sozinho ali, né? E aí até a Thaís falou sobre estar. Como é que é? Estar sozinho e não ficar triste? É uma coisa assim, deixa eu ver o que ela comentou. Peraí. É isso, né? Tá. Estar só e não ficar triste e ficar bem consigo mesma. Isso, exatamente isso. Só que aí, esse estar só não necessariamente é o estar sempre ali, sem ninguém ao meu redor, né? Mas a gente vai entrar num ponto prático sobre isso. Só que de todas as formas, gente, esse momento em Deus, esse momento de solitude, quando a gente busca a Deus em silêncio, sozinhas, é um momento em que a gente encontra paz nele. E não sei eu que estou falando isso. Lá em Salmo 62, 5, fala assim: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Então, a gente precisa entender isso. E a gente, assim, por tantas coisas da vida, e isso eu tô falando por mim. Hoje foi um dia que eu consegui, por exemplo, acordar mais cedo e ter um tempo sozinha. Eu, mãe de uma bebezinha de 1 ano, o dia inteiro é aquela loucura. Tem dias que eu vou deitar assim, eu paro pra pensar, falando, meu Deus, o dia me atropelou hoje. Tipo, fiz 500 coisas, não parei um segundo, tô deitando agora e você não consegue nem pensar em nada, você só quer dormir. E por muitas vezes, quando a gente entra nesse ciclo de entra dia, sai dia, e a rotina, e a gente não tem esse tempo de solitude, de fato, a gente sente que as coisas começam a desandar, né? Tanto no nosso emocional, na nossa vida espiritual. Para nós, mulheres, isso é extremamente importante. O tempo sozinha é extremamente importante. E até fazendo um desafio aqui para vocês. Eu quero desafiar vocês a olharem para sua rotina aí. Eu, sei lá, eu começo a trabalhar às 8, 9 horas da manhã, tem que sair de casa às 7 horas da manhã, ou eu chego em casa, sei lá, tá horário. Olha para sua rotina, não precisa ser de manhã ou não precisa ser de noite. No meu caso, por exemplo, de manhã é o único horário que funciona para mim, né, para eu estar sozinha. Mas olha para sua rotina e enxerga um momento em que você pode
estar ali, se afastar ali da movimentação da sua casa e ter um tempo sozinha, a sós com Deus e em silêncio, né? E aí, uma coisa que é importante, a solitude, quando a gente fica em silêncio, quando a gente fica nesse momento isolada assim, né, sozinhas, a gente se conecta com Deus, né? Porque eu até comentei, acho que foi no último devocional que eu participei, que eu tive uma experiência de ficar em silêncio, até acho que foi no nosso encontro presencial, de ficar em silêncio antes de orar, antes mesmo de proferir qualquer palavra. E Deus foi ministrando no meu coração coisas que ele queria falar comigo, e coisas assim que nem eram recentes, assim, ele me levou a coisas do passado que não foram resolvidas na minha vida, me expôs isso e que estavam causando resultados hoje. Então, esse momento de silêncio, e a solitude ela envolve o silêncio também, esse momento de você estar ali concentrada em Deus, vai te fazer ouvir a voz de Deus. Eu ouvi uma vez, eu não lembro quem disse, né, alguma pessoa do meio cristão, dizendo assim, que Deus ele está falando o tempo todo, nós aqui não estamos ouvindo. As distrações, as coisas que a gente vive no dia a dia, essas coisas são justamente para encher a nossa cabeça. São para fazer com que a gente pense em 1000 coisas ao mesmo tempo, para que, uma vez até postei isso, que a gente tenha várias abas abertas na nossa cabeça e a voz de Deus em si a gente não conseguir escutar. A solitude, então, ela nos conecta com Deus. Então, ela tem primeiro um ponto de nos conectar com Deus. Como a gente já falou antes, ela tem esse ponto de nos conectar também com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente pensa, a gente organizar os nossos pensamentos, aquilo que a gente fala, as nossas atitudes, a gente refletir sobre tudo isso. Então, a gente tem essa conexão com Deus, uma conexão conosco mesmo, com a gente mesmo, né? A solitude traz isso. E aí, o interessante, a beleza da solitude é que ela traz resultados externos. Então, você tem o seu tempo a sós para que você tenha bons resultados externos. E resultados externos, que eu digo, é para com a sua família, você vai estar diferente para lidar com a sua família, você vai lidar diferente com seus amigos, com a sua igreja e tudo mais, se você tiver esse tempo de conexão com Deus, com seus pensamentos e tudo mais. E aí tem um texto que diz assim, ou na verdade um autor, Henry Nouwen, ele escreveu assim: o que vivemos nos lugares mais íntimos do nosso ser não é apenas para nós, mas para todas as pessoas. É por isso que a nossa vida interior é a vida para os outros. É por isso que a solitude é um presente para a nossa comunidade, para as pessoas ao nosso redor. E é por isso que os nossos pensamentos mais secretos afetam a nossa vida comum. E, gente, é muito louco isso, como se a gente vai deixando aqui, quem é casado e tal, e tem qualquer tipo de relacionamento. Eu tenho relacionamento, sei lá, com meus pais, com a minha irmã, né? Você se relaciona com essas pessoas. Às vezes, aquilo que acontece ali nos seus pensamentos, você vai deixando alguns pensamentos tomarem a sua mente, com relação a essa pessoa, até mesmo com relação a você mesma, né? E você vai alimentando esses pensamentos, sem parar para observar o que você está pensando, sem parar para observar quão perigoso é isso, ou quanto isso vai te afastar das pessoas que você ama. Então, às vezes aconteceu, né? Vamos supor aqui, aconteceu algum problema ali, eu, no meu caso, o Ricardinho fez alguma coisa, e aí eu planto um pensamento na minha mente. Aí daqui a pouco eu vou deixando, eu não paro para entender, tipo, isso que eu tô pensando, e aí eu vou alimentando isso, e aí automaticamente, por pensar isso, e às vezes nem é exatamente o que eu pensei, as minhas atitudes com ele vão mudando. Então, eu começo a ser mais grosseira, aí eu começo a dar patada, e aí eu começo a ser impaciente com ele, tudo porque eu fui só deixando uma bola de neve crescer, sabe? Dentro dos meus pensamentos. Eu não fui silenciando as vozes ao redor, as vozes dos meus pensamentos, para ouvir a voz de Deus, para entender aquela situação.
Então, a solitude, ela traz um resultado externo. E aí, a gente tem aquela palavra em Mateus 5, que fala que ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, nós, né, como mulheres, como filhas, como irmãs, como mães, esposas, nós precisamos que a luz de Cristo brilhe através de nós. E essa luz, para ela brilhar, nós precisamos de relacionamento com Deus, nós precisamos buscar a face de Deus. E nós não buscamos a face de Deus no meio do caos que eu digo da rotina. A gente não busca de fato a face de Deus, a gente não busca um relacionamento, uma intimidade com Deus no meio de um monte de coisa acontecendo. Então priorize isso, para que essa sua luz, ela não seja colocada debaixo de um cesto, para que você não flua externamente coisas ruins que estão passando aí na sua cabeça, que você não está silenciando as vozes para entender o que é bom e o que é ruim. E isso é muito importante. Nós, mulheres, a gente tem esse poder, digamos assim, né? Mas essa capacidade de levantar o ambiente ou de derrubar o ambiente com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E aí, um outro ponto aqui, né? Quando a gente busca a face do Pai, a gente se torna ainda mais parecidas com Jesus. E isso pro bem dos outros, né? Eu trouxe um texto aqui que tá em Abacuque, ele fala assim, ó, sobre servir os outros, né? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, aqui, por exemplo, o Abacuque, ele foi para um momento de solitude com Deus. Ele fala: estarei na minha torre de vigia, um lugar ali isolado. Ele ficaria ali, tal, esperando ouvir a voz de Deus. E essa voz que ele ouviu, Deus entrega ali para ele uma visão e ele coloca essa visão em tábuas para que as pessoas leiam e sejam transformadas por aquilo, né? Então ele recebeu a palavra de Deus para compartilhar com os outros. Uma outra pessoa um outro personagem da Bíblia que a gente tem como exemplo é Moisés, né? Moisés a mesma coisa. Ficou dias e dias e dias ali no monte buscando a palavra de Deus, as leis que seriam para aquele tempo, né? Ele ficou um tempo ali isolado mesmo, de fato, para que Deus falasse com ele, para que ele estivesse ali íntimo de Deus. E aí, meninas, tudo isso ainda está num campo de conceito na nossa cabeça, mas eu quis trazer algumas atitudes que a gente pode tomar, atitudes internas e atitudes externas também, que podem ajudar a gente a ter solitude, a cuidar dos nossos pensamentos, a cuidar da nossa intimidade com Deus. Algumas atitudes internas. A primeira que eu anotei aqui, que é dar menos opinião ao que os outros estão dizendo, gastar mais tempo ouvindo a voz de Deus e buscando aquilo que é a sua verdadeira identidade. Então, aquilo que dizem sobre você, não deixe isso, principalmente as pessoas maldosas, né? Quando é alguém que a gente confia, uma pessoa que está ali nos corrigindo, é uma coisa. Quando são críticas e coisas que vêm para deixar a gente mal mesmo, silencie essas coisas, busca na palavra de Deus o que Deus diz sobre você. Então, gaste tempo ouvindo a voz de Deus, gaste tempo em silêncio, né, na solitude, ouvindo o que Deus tem para falar sobre você, buscando na sua palavra, tendo esse tempo mesmo de entender o que Deus fala sobre você. Outra coisa que eu coloquei aqui, não tente se justificar. Jesus foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores ali, os que queriam matar ele. Trabalhe o silêncio e a paz na sua própria consciência e não diante dos olhos dos outros.
E esse é um ponto também, né? A solitude, ela é um momento a sós, né? Ela não é exposta, ela não é um momento, por exemplo, que eu tô ali para todo mundo ver que eu tô fazendo aquilo, né? Ou tipo, olha, eu tô aqui, né? Eu quero que vocês vejam que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo. Não tem nem uma razão, é algo que precisa ser interno ali. É algo para ser trabalhado realmente, como tá falando aqui, em silêncio, né? Ali na sua consciência, é você entendendo que você está mais próximo de Deus, é um momento seu íntimo, né? E você está ali, você e Deus, é literalmente aquele versículo que fala: fecha a porta do seu quarto e ora ao seu Deus que te vê no secreto. Então, esse momento é um momento você e Deus. Então, não precisa se preocupar em, por exemplo, mostrar para as pessoas ou, tipo, dizer para as pessoas: ah, não, olha, eu tenho meu tempo a sós, eu reflito sobre isso e tal, a não ser que seja para abençoar e para ajudar alguém. Mas esse momento é um momento íntimo seu. Outra coisa, mesmo em meio às tarefas do dia, das coisas que vão acontecer no seu dia, mantenha um coração em silêncio, sabe? Com um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Então, tá ali no caos do seu trabalho, na sua casa, as coisas ali, né? Esteja com o seu coração em silêncio. Busque isso. Busque esse mesmo em meio ao caos, entender que as coisas estão ali, tão turbulentas, mas que Deus está falando. Deus, mesmo em meio ao caos, ele está falando. Silencie o seu coração para ouvir a voz de Deus. Essas são algumas atitudes internas. Agora, coisas externas que a gente pode fazer para praticar isso. No começo eu já dei um spoiler sobre separar o tempo e tal. Um ponto que é importante é você separar um lugar tranquilo na sua casa, um lugar que você já sabe que tem silêncio. Por exemplo, eu gosto muito de ter esses momentos, tipo, muito cedo. Eu já até comentei isso aqui uma vez. 8 horas da manhã aqui no meu condomínio, já tem 7 horas da manhã. Já tem carro saindo e barulho de buzina e criança correndo. Já é uma coisa que me distrai. Quanto mais cedo, mais silêncio tá, né? Então, mais tempo eu tenho ali para ficar concentrada mesmo na voz de Deus, em ouvir a voz de Deus. De repente, pode ser para você à noite, tipo, colocou os filhos para dormir, ou terminou de fazer todos os trabalhos do dia, e você vai ter um tempo ali, 1 hora em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Escolha um lugar tranquilo e um momento tranquilo ali na sua casa, para você ter esse tempo de silêncio e solitude. Outro ponto é ocasionalmente, tipo assim, eu vou para um parque, eu vou para um lugar. Isso é uma coisa que eu quero começar a praticar. De você sair ali, sabe, intencionalmente mesmo, pensando em ir para um lugar para ficar sós, para ficar ali quieta, ouvindo a voz de Deus. Muita gente aqui, imagino que já foi para algum retiro. Tem, por exemplo, o Encontro com Deus, eu já fui uma vez. Esses eventos, digamos assim, esses retiros, né, eles são feitos para isso, né? Não sei se alguém já foi no Encontro com Deus, mas no Encontro com Deus você não pode nem falar. Você vai e você tem que ficar em silêncio, você fica. Quando eu fui, eu não me aguentava. Tipo, eu fiquei 3 dias em silêncio total, sem falar com ninguém. E é louco como você ficando em silêncio, como você começa a ouvir a voz de Deus, como você começa a contemplar coisas simples. Eu lembro que eu fiquei um período assim, lá no encontro, tinha um campo assim, aberto. Eu fiquei observando até a formiguinha que estava andando na graminha, sabe? Tipo, eu tava muito atenta aos detalhes da vida. Detalhes esses que passam desapercebido, né? E esses detalhes, eles mostram a glória de Deus, né? Muitas coisas ao nosso redor que a gente nem percebe mostra a glória de Deus, né? Então, tenha esse tempo também intencional, tipo, por exemplo, sei lá, uma vez por mês eu vou ter um tempo de sair, vou para um lugar específico e vou ali ter um tempo de silêncio, um tempo de buscar a Deus. Durante o dia,
você pode também fazer, você pode pensar assim: "Ai, minha rotina, Carol, é muito louca, eu passo, sei lá, fico no trânsito o dia inteiro, ou eu fico no computador o dia inteiro, eu não tenho tempo". Você pode fazer algumas pequenas pausas. Você não para, por exemplo, para olhar o Instagram ou para ir no banheiro, para fazer alguma coisa específica. A gente pode fazer pequenas pausas ali no nosso dia, no meio da nossa, né, da nossa correria. Então, tente fazer pequenas pausas no seu dia, que vão ser pausas de silêncio, de você não vai estar com o celular na mão, você não vai estar com o computador, conversando com ninguém no telefone, se preocupando com nada, assistindo TV, momentos de silêncio. Outra coisa também, se dedique alguns minutos do seu dia para contemplação, né? Existe um estudo que diz que as pessoas que contemplam, que até tinha uma palavra que não está me vindo à mente agora, mas as pessoas que gostam, que contemplam a natureza, que pelo menos uma vez ao dia param para olhar o céu, saem de casa para olhar o céu, essas pessoas têm menos problemas emocionais. Então, você parar um tempo para contemplar, por exemplo, o nascer do sol, à noite, você que seja abrir sua janela e ficar ali olhando as estrelas, contemplar. E é lindo isso, porque como isso faz bem para o ser humano, contemplar, justamente porque são coisas criadas por Deus. São maravilhas que Deus criou e que estão à nossa disposição e que a gente pode olhar e contemplar e sabendo como o nosso Deus é grande, enxergando tudo aquilo que foi feito pelas mãos dele. Então, tente dedicar alguns minutinhos do seu dia para contemplação. E por fim, né, não vai, sabe, não precisa ficar falando, por exemplo, até mesmo, por vezes a gente quer ter um tempo ali de oração e tal, a gente quer muitas vezes também falar demais, eu digo para outras pessoas também, tanto no nosso momento de oração quanto para outras pessoas, muitas vezes esse silêncio, esse momento da gente ficar ali quietinhas, ele é importante. E eu digo isso até, isso é um princípio da sabedoria, né? Em Provérbios diz assim, ó: na multidão de palavras não falta pecado, mas o sábio refreia os seus lábios. Como eu disse, a solitude também envolve o silêncio. Então, muitas vezes, você não precisa ficar afobada para falar tudo que vem na sua cabeça, isso dentro do seu casamento, isso nos seus relacionamentos, de família e tal, da igreja, de trabalho. Por muitas vezes, o melhor a se fazer é ficar em silêncio, é ouvir, né? E isso também com relação a Deus, né? Muitas vezes a gente vê em Deus desesperado, isso, né? E às vezes ele só quer que a gente pare, silencie e escute a voz dele. Não que não é para você orar, pelo amor de Deus, é sim para você orar, é sim para você apresentar tudo, é glorificar o nome de Deus e falar com Deus, mas pare para pensar, né, que Deus ele está falando o tempo todo e a sabedoria ela mora nesse momento de você buscar Deus, nesse momento de você ficar em silêncio e ter essa consciência, né, da presença de Deus, das palavras que você fala. Então, meninas, de todas as, eu trouxe aqui algumas práticas, mas de tudo isso que a gente conversou hoje, o meu desejo é que a gente tenha essas experiências com Deus, né? Que a gente, e quero mais uma vez desafiar vocês, essas práticas externas que eu falei, essas atividades externas, elas transformam as nossas vidas. E mais uma vez, são coisas, muitas delas eu não pratico na minha vida, muitas, muitas, muitas. E eu super entendo que a gente tem uma rotina corrida que não é fácil, mas tudo isso nos aproxima de Deus. Por que não desfrutar da dádiva que Ele nos deu, de desfrutar da presença dEle, de contemplar das obras das mãos dEle? E tudo isso vai encher o seu coração de paz. Se você é uma pessoa que vive ansiosa, se você é uma pessoa que vive se preocupando com tudo que você tem que fazer, todos os seus afazeres, ou achando que você não vai dar conta, ou achando que não vai dar certo, tenha esse tempo de solitude.
esse tempo para organizar os seus pensamentos e estar ali com intimidade com Deus, ouvindo o que Deus tem para falar para você. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir aí, compartilhar alguma experiência. Nem olhei o chat. Todas? Não tem nada para acrescentar? Vocês não querem compartilhar algum momento? Como é que é o momento de solitude de vocês? Se vocês praticam isso? Eu vou falar. É que assim, essa palavra de hoje foi muita coisa para digerir, assim. Eu, como uma boa melancólica, né, e muitas vão se identificar, nós precisamos muito, assim, desse momento de solitude, né? Nós, principalmente, só temos que tomar cuidado para não entrar e querer ficar para sempre, né? E se isolar do mundo, não é isso. Mas é ter esse momento de recarregar a bateria mesmo, que é muito importante. E também tomar o cuidado de não confundir esses momentos, né? Tipo, vou ficar ali, vou ter um momento de solitude e vou fazer outras coisas. E assim, o importante disso é trazer Deus para esses momentos. Eu falo isso por experiência própria, que assim, muitas vezes assim, eu cansei de fazer isso, de ter esse momento sozinha, mas não colocar Deus. E como isso foi perigoso, porque isso me levou para um lado de depressão, de tristeza, de isolamento, de isolamento mesmo, sabe? De me fechar num casulo, numa concha e não querer ter contato com ninguém. E por diversas vezes eu já caí nesse erro, né? Então, essa palavra é muito importante para nos fazer lembrar de que Deus é o mais importante, que nós precisamos, se a gente for ter mesmo esse momento de solitude, mas que ele seja intencional também, né? Como tudo na nossa vida. Para que a gente possa ter esse momento só, a gente vai descarregar do mundo, mas se encher de Deus. E não só descarregar do mundo e permanecer vazia. Nós precisamos buscar nos encher de Deus. E voltar para o mundo real, não ficar lá, só nesse momento de solitude, fazer igual Deus fez para Elias, sair da caverna, não ficar só na caverna. Né? A gente precisa sair dessa caverna. E essa palavra foi muito poderosa, muito enriquecedora, falou muito comigo, assim, de que eu preciso ser mais intencional nos momentos de solitude. É isso. Muito bom, Gabi. E tudo isso que a Gabi falou, ela trouxe muito bem um contraste, né, da solidão e da solitude. E é uma linha muito tênue, né? Porque a solidão, ela é uma coisa intensa, como eu disse, é uma coisa ruim mesmo, que nos afasta das pessoas, nos afasta do mundo em si, né? Enquanto solitude é, de fato, são pequenos momentos ali que você vai se afastar para buscar a face de Deus, né? Para se conectar mais uma vez e ouvir a voz dele. Então, isso é uma linha que a gente tem que entender, tem que ficar muito claro na mente de todas vocês mesmo. Arrasou, Gabi, na colocação. A outra Gabi falou assim: é bem difícil para mim fazer algo sozinha. Hoje mesmo não fiz meu devocional de manhã porque tinha vocês. Queria companhia. Como assim? Não fiz meu devocional da manhã porque tinha vocês. Queria companhia, rindo de nervoso. Como assim, Gabi? Não entendi. Alguém entendeu? Ou eu tô ruim de interpretação de texto? Ah, peraí, acho que entendi. Ela não fez o devocional da manhã porque ela sabia que ia ter o devocional hoje. É isso? E aí você queria fazer o devocional. Ah, agora entendi. Queria fazer o devocional em companhia com outras pessoas, porque você não, para você é muito difícil fazer as coisas sozinha. Então, Gabi, você já é uma pessoa provavelmente mais extrovertida, né? Então, para quem é mais extrovertido, vai ser ainda mais difícil conseguir tirar um tempo e ficar sozinha. Uma pessoa, por exemplo, que nem meu pai é extremamente extrovertido, ele não consegue ficar sozinho, né? E isso é um perigo também, porque a pessoa acaba que não desenvolve um tempo ali com Deus. O tempo todo ele quer estar cheio de gente,
né? Minha mãe até fala, nossa, seu pai tá numa fase assim que ele quer gente em casa o tempo todo, quer movimentação o tempo todo. Então, isso é bom por um lado, só que é ruim por outro, né? Porque você não tem esses momentos de silenciar as vozes ao redor, as coisas ao redor, para ouvir a voz de Deus. Então, isso é muito importante, Gabi. Pega essas práticas aí que eu coloquei. Gente, uma coisa doida, assim, não sei vocês. Essa galera, tipo, que sai, não sei se alguém já fez isso, deve ter feito. Tipo assim, vou sair e tomar um café sozinha. Isso não, eu não consigo fazer isso. Tipo assim, não entra na minha cabeça. Tipo, ter um tempo 100% sozinha. Eu vou fazer intencionalmente uma coisa sozinha, né? Eu vejo as Eu já, pessoas. eu já fui no cinema sozinha. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Meu sonho, gente. Meu sonho é conseguir É? fazer isso. Foi Não, eu muito vejo as diferente, pessoas, eu fico mas foi muito bom. gente, eu fico impressionada mesmo. E é uma pessoa que consegue passar esse tempo. Aí a Amandinha falou, eu já fiz e super recomendo aí, ó, Amandinha. A Gabi, então, coragem zero. Mas esses momentos, eles mostram o quanto a solitude, ela... Que nem a Thaís, por exemplo. A Thaís, ela mora sozinha, né? Então, tempo a sós, tempo para silenciar as coisas, ela tem, né, Thaís? E que é diferente do Eu contexto amo, aqui, né? eu amo, mas só que tem vezes que eu me sinto só. E no Às seu vezes. caso, Eu é porque, gosto muito, mas às vezes eu me sinto só. sim. E tá, assim, é de se entender porque você mora sozinha mesmo, né? Você é 24 horas sozinha, que aí já é algo que também você tem que equilibrar em estar junto com a sua família, em ter esses momentos também com outras pessoas, convidar as amigas para ir na sua casa. Mas legal, meninas. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Uma experiência? Senão a gente já vai para o final.